Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre saúde sénior. Tendo em conta que Portugal é um dos 5 países com a população mais envelhecida em todo o mundo, achámos que era interessante, importante e relevante falar sobre cuidados específicos para a nossa população mais idosa. Para isso, convidamos 3 marcas, especialistas nesta matéria, premiadas no Prémio 5 Estrelas, que vão responder a todas as nossas questões. Comigo em estúdio tenho a Maria João Vitorino a representar a Linde Saúde. Olá, Maria João. A Isabel Costa a representar a Setana Portugal. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, bem-vinda. E a Diana Ribeiro a representar a Tena. Bem-vindas às 3, obrigada por estarem aqui comigo, por terem preparado para esta conversa que nós vamos ter. No fundo, vamos ter aqui uma conversa num tema muito querido e muito importante, e tenho a certeza que concordamos as 4. Que é importante falar de como é que está o cenário em Portugal, quando se fala da saúde sénior, mas também da saúde no geral, nos cuidados, e começando aqui pela Maria João, a primeira pergunta que eu tenho aqui organizada, aqui nas minhas cábulas, nas minhas notas, é se falarmos aqui um bocadinho, se avaliarmos um bocadinho o atual cenário no setor dos cuidados respiratórios, tão importantes até porque vivemos o que vivemos, parece que já foi noutra vida, não é? A pandemia, e falou-se muito desta atenção aos cuidados respiratórios, não só falamos aqui da saúde sénior, mas também na saúde da população em geral, e foi tão importante o apoio que foi dado não só aos idosos, mas à população em geral com os cuidados respiratórios. Como é que está neste momento, neste pós-pandemia, se já podemos falar assim, o atual cenário destes cuidados respiratórios? Então, nós quando falamos em cuidados respiratórios domiciliários, falamos em indivíduos que têm patologia respiratória crónica e que necessitam de determinados tratamentos, maioritariamente com oxigênio ou com ventilação, que foram, aliás, durante a pandemia, 2 nomes muito conhecidos, o oxigênio e a ventilação. Verdade. Estes cuidados começaram nos anos 80, quando surgiu a primeira evidência científica de que indivíduos que tivessem doença pulmonar obstrutiva crónica beneficiavam se fizessem oxigenioterapia mais do que 16 horas por dia. E então nasce a necessidade de pôr oxigênio em casa destas pessoas, porque eles não podiam, obviamente, passar 16 horas num hospital ou num centro de saúde. Claro que, falo nos anos 80, estamos em 2023, os cuidados evoluíram porque a tecnologia evoluiu, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, e numa pincelada, eu diria que desde 2014 o Serviço Nacional de Saúde deu um grande avanço na organização destes cuidados, e hoje o que nós temos é o acesso a nível nacional de qualquer cidadão que seja utente do Serviço Nacional de Saúde, com uma prescrição médica, poder em sua casa fazer este tipo de tratamentos. Durante a pandemia, claro que os sintomas são maioritariamente parecidos com os sintomas da Covid-19 e, portanto, foi necessário um cuidado adicional para poder continuar a prestação destes cuidados à nossa população. O que quer dizer, fazendo aqui ou procurando fazer um paralelismo, e me há dizer se estou certo ou não, que quer dizer que não só pela evolução que falou aqui, quer do ponto de vista tecnológico, quer também do ponto de vista da necessidade do utente, que é um setor que tem vindo a crescer muito, e a pandemia também veio aqui um bocadinho ampliar estes cuidados. Mantêm-se estes cuidados agora? Certo? Os cuidados mantêm-se. É assim, fala-se em crescer, cresce quando existe diagnóstico. Ora, se nós temos uma população cada vez mais envelhecida, verdade, nós temos mais doença crónica, o que inclui também a doença respiratória, e, portanto, se houver diagnóstico feito, existe tratamento e, portanto, cresce muito motivado exatamente pelo acesso ao diagnóstico, à literacia que a população vai ganhando para conhecer os sintomas e poder recorrer ao médico, não é? E, portanto, o crescimento está muito alinhado com a capacidade que o sistema de saúde tiver para diagnosticar.
Pois, e sabemos que nem sempre é assim tão linear, mas entrávamos aqui noutros temas, não é? Já aproveitando aqui, antes de passar a próxima pergunta à Diana, pedir às pessoas que subscrevam o nosso maravilhoso canal aqui no YouTube, já que aqui estão, subscrever, ativar notificações, deixarem as vossas perguntas e os vossos comentários, os vossos likes. Nós estamos atentos e vamos responder a tudo. Diana, sim. A questão aqui, mudamos aqui um bocadinho o tema e sabemos que muitos dos nossos idosos sofrem de incontinência urinária. E sabemos também que a Atena dá resposta a este problema, a uma doença, sim, podemos dizer, este problema? Sim, é um problema de saúde e já está, ou seja, a Organização Mundial de Saúde já define mesmo como uma doença. Sim. Estou a dizer certo. Está e que a Atena dá resposta a esta doença, então, há mais de 50 anos, estou a dizer bem? Sim, exatamente. Ou seja, a Atena é líder de mercado na área da incontinência já há cerca de 50 anos, pelo menos aqui em Portugal. Procuramos dar uma resposta muito personalizada a cada um dos indivíduos e sim o nosso foco, a nossa área é trabalhar a incontinência urinária, sendo que a incontinência urinária hoje em dia é muito mais do que aquilo que nós possamos até pensar. Não há propriamente um número certo sobre quantas pessoas existem com incontinência urinária. Há só estimativas porque não é fácil falar sobre a incontinência urinária. É um problema que muitas vezes é vivido no silêncio. Mas por sentirmos, desculpa interromper, que é um bocadinho constrangedor. Muito constrangedor, ou seja, está muito associado a um estigma de dependência, de envelhecimento, de perda de autonomia, também está associado geralmente a alguns problemas de higiene e geralmente a pessoa que vive a incontinência urinária vive de uma forma solitária porque não verbaliza a ninguém. Portanto, nem aos seus entes queridos, nem ao seu profissional de saúde. Aliás, os números indicam que apenas 10% das pessoas com incontinência urinária efetivamente procura ajuda médica. Portanto, a esmagadora maioria vive no absoluto silêncio. Vive com o problema sem pedir ajuda a ninguém, digamos assim. Exatamente. E é um número bastante considerável. Em Portugal, estima-se, não há números certos, mas estima-se que cerca de 600 mil pessoas sejam incontinentes urinárias. E isto realmente ou seja, é uma problemática que tem vindo a aumentar nas últimas décadas, por aquilo que a Maria João estava a dizer, pelo aumento da esperança média de vida, pelo envelhecimento, etc. E porque nós vamos acumulando algumas patologias que antigamente eram fatais, mas que agora felizmente já não são, mas vão cronificando no tempo e que fazem-nos durar mais tempo, mas a tomar muito mais medicação e provavelmente também é o tempo que a incontinência urinária necessita para se ir instalando e para ir afetando todas estas pessoas. Apesar de estar muito associada aos idosos e apesar de realmente o aumento da esperança média de vida veio trazer uma maior incidência em prevalência da incontinência urinária, a verdade é que não é só um problema de idosos. Sim, por isso é que quando fiz aqui também o parênteses, não é só uma questão da saúde sénior. Normalmente é sénior a partir dos 65, mas há... Sim. Estava a falar há pouco com a Maria João também, e no caso da Atena também tem essa experiência, esse feedback, não é só dos 65 para a frente, digamos assim. Homens, mulheres, aliás, em qualquer fase da vida é possível a pessoa ter episódios de incontinência urinária e também não é algo que é só específico ou exclusivo das mulheres, que também há esse estigma, também há esse, ao mito. Há esse preconceito. Homens, mulheres poderão ter incontinência urinária e os números dão-nos que pensar. Ali a partir dos 40 anos nós sabemos que 1 em cada 5 pessoas tem incontinência urinária. Portanto, é realmente um número bastante significativo. Pois é, e significativo e preocupante, tendo em conta que existe ainda quase um tabu em falar sobre um problema, porque provavelmente nos deixa constrangidos, não é? Olha, falar sobre não se fala abertamente, o que quer dizer que depois os sintomas vão evoluindo, não é? O problema vai evoluindo. Em relação aqui à Cetana, minha querida Isabel, tenho aqui nas minhas notas que a Cetana destaca-se como marca 5 estrelas em Portugal na mobilidade. Como é que a marca conseguiu este posicionamento? Como é que este mercado colabora no sentido da marca ter tanto sucesso em Portugal? Pode partilhar connosco?
Ou assim um segredo muito bem guardado? Não, de facto, para nós, em primeiro lugar, acho que é dizer que é um orgulho ver reconhecido o trabalho de toda uma equipa, porque todos os dias nós trabalhamos não só na procura incansável da melhor solução de mobilidade para os nossos clientes, desde soluções de escadas, soluções de banho, scooters de mobilidade que eliminem barreiras e potenciem o acesso ao exterior, mas também porque vemos aqui um reconhecimento de uma liderança no mercado. A nível mundial, há mais de 150 anos que a Stana é fabricante, tem na sua gênese a engenharia. Em Portugal, nós estamos cá há cerca de 10 anos e também reconhecemos essa posição de liderança, mas vê-la distinguida por uma entidade externa como 5 estrelas, que para além dos nossos clientes que nos avaliam positivamente diariamente, avaliou também a opinião de um conjunto de consumidores, é para nós efetivamente um orgulho, mas também uma responsabilidade. A responsabilidade de que as expectativas estão muito altas e, portanto, nós temos que continuar a trabalhar diariamente para melhorar a experiência do cliente e para continuar a ter esse reconhecimento. O segredo do sucesso, ora, acredito desde sempre da essência da Stana, os valores, o trabalho com ética, com profissionalismo, o foco na segurança dos equipamentos. Somos fabricantes, o único representado em Portugal, e temos essa responsabilidade. Fazemos mais de 25 mil testes em fábrica, nós testamos os nossos produtos com as várias comorbilidades que as colegas falaram aqui hoje, a população sénior, o nosso público-alvo e as pessoas com problemas de mobilidade têm frequentemente artroses, próteses, problemas de acuidade visual, e tudo isso é testado no momento em que nós estamos a desenvolver os nossos produtos. Portanto, acreditamos que responder à necessidade do cliente de forma personalizada e sendo incansável a nível da inovação e da melhoria do nosso serviço é um dos focos do nosso sucesso. Muito bem. Muito inspirador. Muito bem, exatamente. Obrigada. Porque falou aqui de produtos, acho que pode ser aqui interessante e curioso também perceber quais é que são os produtos mais procurados pelo vosso público-alvo. São, sem dúvida, Sofia, os elevadores de escadas. No fundo, para explicar melhor, contextualizar, são aquelas cadeiras elevatórias que nós vemos com frequência na televisão, o nosso querido embaixador Rui de Carvalho a subir e a descer as escadas. E isto porque os estudos indicam que 90% da população sénior e das pessoas com problemas de mobilidade prefere estar em casa, mas também é em casa e nas escadas que está comprovado que se dá o maior número de quedas das pessoas e com as mazelas mais graves, já atendendo à polimedicação, que nos falava a Diana, à perda de mobilidade progressiva, à dor, ao cansaço e, portanto, a melhor forma de prevenir é efetivamente uma solução de escadas de confiança e, neste caso, recomendaria sem dúvida a Stana. Obviamente, eu esperava outra coisa. E segurança também aqui, voltando aqui à Maria João, podemos também falar aqui de segurança quando estamos a falar no mercado das patologias respiratórias crónicas, e sendo esta uma aposta da Linha de Saúde, estamos a falar também aqui de critérios de segurança e daí esta aposta que a Linha de Saúde faz nestes aparelhos, não é? Também no fundo estamos a falar não só do ponto de vista de curar ou ajudar a cuidar de uma patologia, mas também de trazer segurança para o utente. Correto? Estou a dizer bem? Sim, aliás, segurança é o nosso principal valor, é o nosso primeiro valor dentro da companhia. Nós somos uma indústria de gases industriais e um dos produtos que temos, que é o que utiliza a Linha de Saúde, uma parte importante da sua população de utentes, é o oxigênio medicinal. Certo. Esse tem de ser produzido, tem de ser embalado, é embalado ou a temperaturas muito baixas negativas, ou a pressão em garrafas de aço. Conheço. É o que se vê com mais frequência nos hospitais ou nos centros de saúde. Por isso, quando estas fontes de oxigênio são utilizadas, tem de haver muita atenção com os aspectos de segurança, não só no treino do utilizador,
da família, mas também nas condições que existem no domicílio, porque pode não haver condições no domicílio para ter estas fontes de oxigênio. Claro que a tecnologia oferece adicionalmente outros dispositivos médicos que vieram a tornar-se mais habituais e que são fontes alternativas ao oxigênio gasoso ou ao oxigênio líquido, que é um medicamento e que esse sim requer cuidados adicionais do ponto de vista da segurança da sua utilização. Antes de passarmos à próxima questão, pedi novamente lá em casa, para quem nos está a ver, subscreverem o nosso canal, já que estão aqui, carregar no botãozinho da subscrição, ativem as notificações, aquele sininho que vos permite receber todos os episódios em primeira mão, tem muito conteúdo para ver, e deixarem o vosso like, muito importante, pessoas. Perguntas, comentários, deixem o vosso feedback, nós vamos estar atentos a tudo. Minha querida Diana, voltamos aqui à nossa conversa. E porque há pouco estávamos a falar aqui da questão do constrangimento e das pessoas que sofrem de incontinência urinária esconderem esse problema para si. Como é que, por exemplo, um familiar que esteja mais próximo de alguém que sofre desta doença pode perceber, ou seja, há aqui alguns sinais que alguém que esteja próximo pode entender e dizer assim, e abordar, digamos assim, da melhor forma o tema e poder então ajudar e a pessoa sentir-se confortável para falar? Claro, é possível identificar alguns sinais? Sim, é assim, a incontinência urinária está associada a muito isolamento social. Portanto, se de repente eu tenho, imagino um pai, uma mãe que a partir de uma determinada idade se começa a isolar mais em casa e quando eu vou a casa percebo que está um cheiro diferente daquele que eu identificava, ou quando eu estou perto da pessoa, do meu pai, da minha mãe, noto que há um cheiro também característico a perdas de urina, provavelmente chegou à altura de se ter uma conversa com o nosso familiar e de realmente dizer que, apesar de não ser uma situação desejável, é normal, né, que aconteça nesta altura da vida e que há muitas soluções no mercado, que se podem comprar alguns dispositivos médicos, alguns pensos ou cueca-fralda ou fralda que possam de alguma forma minimizar este desconforto para a pessoa também depois poder ter o retorno, recuperar um bocadinho a sua qualidade de vida. Ou seja, e também tentar de alguma forma ir se calhar primeiro por produtos que nós consideramos um pouco menos invasivos. Ou seja, em vez de alguém que esteja numa fase ainda de negação da sua própria incontinência urinária, certo, se calhar ouvir falar de uma fralda pode ser algo complexo, não é? Sim, do ponto de vista, não é? Sim, e da forma aceitação. Como a nossa cabeça. Exatamente. Se calhar começar por mostrar, por exemplo, um penso ou uma cueca-fralda, que hoje em dia, por exemplo, muitas vezes já não se chamam cueca-fralda, chama-se roupa íntima descartável. Portanto, já tem... Melhor. Sim, bastante melhor, até porque já tem um design muito mais feminino para o caso da mulher ou muito mais masculino para o caso do homem, já se assemelha muito à roupa interior e às vezes pode ser uma transição mais pacífica e de alguma forma mostrar e falar com a pessoa sobre os benefícios que pode ter da utilização deste produto, nomeadamente voltar a sair de casa, estar confortável consigo próprio, sentir que quando sai de casa não tem um cheiro desagradável, ou seja, permitir que a pessoa volte a socializar e a recuperar alguma da sua qualidade de vida. Mas serão esses os sinais. Os sinais. Sim. Apesar de, e isto acontece muito, isto pensando num familiar que quer ajudar alguém que tenha incontinência urinária, mas mesmo a incontinência urinária às vezes pode surgir de forma subtil. Eu tenho eu dou muita formação e às vezes surge-me algumas mulheres com 40, 50 anos vêm falar comigo e dizem-me que efetivamente elas não são incontinentes urinárias, mas ao final do dia sentem que estão com um odor diferente. Okay. Ou seja, elas nem têm noção das pequenas perdas que vão tendo ao longo do dia, mas notam que ao final do dia têm um odor diferente. Isso já pode ser algum sinal, e um odor característico à urina, não é? Sim. Portanto, isso já pode ser algum sinal de uma incontinência urinária muito ligeira. Leve ainda, não é? Leve, mas que pode de alguma forma já ser um episódio de incontinência urinária e que a pessoa tem que de alguma forma perceber se efetivamente é e falar com o seu profissional de saúde para fazer um diagnóstico correto, sim. E a questão aqui da comunicação, como estava a focar e muito bem, e percebemos então, claro, estamos a falar com uma profissional de formação, portanto sabemos essa questão dessa comunicação, dessa troca, até da forma como foi alterado o nome de
de fralda, não é? Para cueca, roupa interior descartável, por faz exemplo. todo o sentido, não é? É também uma forma das marcas, na sua comunicação, no seu posicionamento, se destacarem e poderem chegar de uma forma mais aberta, digamos assim, mais transparente a todas as pessoas. Portanto, falarmos disto de uma forma um bocadinho mais natural, faz muito sentido. Minha querida Isabel, em relação à Setana, e porque sei, tenho aqui nas minhas notas, que há um investimento significativo no design dos vossos produtos para proporcionar a eficiência, a durabilidade. Este investimento, tenho a certeza que depois, do ponto de vista também do investimento que o utente vai fazer, como é que conseguimos manter aqui este equilíbrio, não é? Porque queremos que as pessoas tenham a sua autonomia, a sua independência, a sua segurança, como estava a dizer muito bem, mas há de facto aqui um investimento. Como é que têm conseguido gerir esta questão, essa vossa aposta nessa qualidade e no design e depois no valor, no preço que apresentam ao utente, não é? De que forma é que conseguimos aqui valorizar o produto? É mais isto, não é tanto sobre o preço, mas a questão da valorização do que estão a comprar. Exatamente, isto está relacionado com a utilidade, eu ia dizer utilização, mas sobretudo utilidade e o investimento, como a Sofia mencionou e bem, que é feito, no fundo é um investimento em qualidade de vida, em envelhecimento positivo, ativo e saudável e os nossos clientes, quando adquirem um produto Setana, querem adquirir um produto para a vida, e, portanto, sabem que estão a fazer um investimento, mas que ele vai ser rentabilizado em ganhos de independência, de liberdade ao longo da sua vida, e também sabem que o investimento pode ser tanto maior quanto maior for o grau de personalização e de complexidade do produto. Normal. É por isso que a forma de trabalhar da Setana nos clientes particulares é fazer um acompanhamento especializado na casa do cliente. No fundo, fazemos uma avaliação de mobilidade e indicamos qual é que é o produto mais adequado para o problema de mobilidade que o potencial cliente tem. E acreditamos ter soluções para todo o tipo de carteiras, porque temos desde produtos seminovos na área das scooters, como temos a possibilidade em produtos que requerem um maior investimento, como os produtos de escadas, de um pagamento faseado com parceiros de crédito. Mas para além disso, como na Setana nós acreditamos e a nossa equipa acredita que a mobilidade deve ser para todos, nós recebemos muitos pedidos de ajuda, diariamente, pessoas sem capacidade financeira para comprar um equipamento de mobilidade, histórias de partir o coração. E, portanto, a nossa equipa com regularidade mobiliza-se, angaria fundos e depois atribuímos a essas famílias. Complementarmente, a própria Setana teve sempre na sua gênese uma ligação à comunidade e executar projetos de responsabilidade social. Portanto, em Portugal nós somos mecenas na Associação Salvador e, portanto, também da ação Qualidade de Vida e, portanto, confiamos numa associação reconhecida para escolher os candidatos que são pessoas com deficiência motora, com problemas de mobilidade, com reconhecida dificuldade financeira, que se candidataram a esse programa, e nós sabemos que depois vamos apoiar com a nossa solução. Somos incansáveis, como qualquer outro cliente, em procurar qual é que é o produto adequado para aquele cliente e depois fornecê-lo. E nada é mais gratificante do que depois ir testemunhar aqueles sorrisos quando se está a utilizar um produto. Nós já apoiamos mais de 3 famílias, esta colaboração surgiu nos últimos 2 anos e é tão simples como um avô que não saía de casa e não ia ao jardim com as netas porque não tinha uma solução de escadas para levar a sua cadeira de rodas até ao exterior. Portanto, voltando à pergunta inicial, é de facto um investimento, mas é um investimento que acreditamos que deve ser feito quando as nossas pernas começam a falhar. Uma scooter de mobilidade, as nossas pernas chega a andar mais de 30 km com os cabelos ao vento à beira-mar, chega às ruas mais inclinadas de calçada portuguesa das nossas cidades, às aldeias mais remotas. Para muitos clientes é também as pernas para continuarem a socializar, para continuarem a fazer a sua vida normal, a ir aos seus tratamentos médicos, de fisioterapia. Portanto, acreditamos que esse investimento fica efetivamente pago no tempo. E no sentido, sim, que devolve às pessoas, aos utentes, essa qualidade
qualidade de vida e acrescento também a felicidade, porque sem dúvida. O exemplo que estava a dar de um avô querer sair para ir com os netos ao jardim e voltar a ter a possibilidade de o fazer faz toda a diferença, não é? Portanto, não é só a questão do investimento, além de um aspecto que referi muito importante, não quis interrompê-la, portanto, há aqui todo um processo de, podemos chamar de consultoria, e que é ajustar, portanto, e perceber o que é que a pessoa, o que é que o utente vai precisar e ajustar o produto, digamos, àquela pessoa, faz todo sentido, portanto, é um investimento sim, mas há aqui um conjunto, é mais complexo aquilo que está por trás da entrega de um produto, do investimento, do que às vezes pensamos, não é? Que é só vender alguma coisa. Portanto, não, sem dúvida, nós intitulamos-nos de especialistas de mobilidade porque tornamos a vida mais fácil, mas mediante uma avaliação transparente e personalizada junto do nosso cliente. Muito bem. Quando falamos aqui, pegando aqui neste gancho que a Isabel disse da avaliação, Maria João, eu sei que existe um serviço de telesaúde que a Linha de Saúde presta aos seus pacientes, utentes. De que forma é que isto pode ser uma ajuda importante, um facilitador para os idosos, mas não só, para a família em geral? O que é que é, se nos pudesse explicar aqui um bocadinho o que é o serviço, desculpe interrompê-la, mas para ser a resposta mais completa, e de que forma é que isto de facto facilita? Quando nós falamos em telesaúde, falamos numa componente mais de monitorização remota e de recolha dos sinais vitais da pessoa, associada aos cuidados convencionais, ou seja, a pessoa tem de ser acompanhada pelo seu médico, pela equipa médica e de profissionais de saúde, neste sentido de contexto hospitalar, e é avaliada para poder integrar com critérios definidos, mediante a sua patologia e a sua condição de estabilidade, para poder integrar o programa, e aí sim o nosso papel é disponibilizar os biosensores que permitem monitorização remota de determinados sinais vitais, que são transmitidos, que são avaliados pelo nosso centro de gestão clínica, que despista o que é um alerta técnico de um alerta clínico que tem de ir para a equipa médica. Exato. E com isto o que é que se pretende? Pretende-se identificar se a pessoa está estável ou se está a deteriorar os seus sinais por forma a antecipadamente atuar. Ou seja, com isto é possível antecipar agudizações da doença crónica, evitando idas às urgências e potenciais internamentos, que podem ser bastante duradouros quando existem, e com isto reduzir a mortalidade. E já existem estudos científicos que mostram a redução da mortalidade e o aumento da qualidade de vida para estes indivíduos. E por isso o nosso papel é poder disponibilizar a tecnologia, formar o doente para poder ter o hábito de fazer as leituras diárias, garantir que a informação está disponível para o médico e atuar em conjunto com as equipas hospitalares. O nosso centro de gestão clínica tem um conjunto de profissionais de saúde multidisciplinares, com enfermeiros, fisioterapeuta, cardiopneumologistas, que dão apoio e fazem esta interface entre estas pessoas e as equipas médicas. Uau! Eu fiquei maravilhada. Ficaram também, não ficaram? É espetacular. Sem dúvida. Sim. É todo aqui não tinha noção esta complexidade, não é? E este suporte, no fundo é um suporte, que a pessoa até fica assim, que maravilha, está alguém do outro lado atento, não é? Está alguém a verificar para não agudizar sintomas, para prevenir, e cá está. E os níveis de mortalidade reduzirem, exatamente, que é fundamental. Sim. Em relação aqui
À Atena, Diana, como é que, e porque estamos a falar dos cuidados paliativos, como é que os produtos são pensados para serem de fácil uso? Eu acho que já falámos aqui um bocadinho, até do ponto de vista bastante inovador, quer na comunicação, não é? Sim. Transformar uma mensagem noutra é muito importante, mas do ponto de vista mesmo da utilização, acho que a pergunta é mesmo assim, tanto quanto fosse possível aqui partilhar connosco. Assim, um produto é de fácil uso se for ao encontro das necessidades do consumidor final. Certo. Pronto, é isso que a Atena de alguma forma vai procurando e vai dando resposta. Ou seja, desde que a Atena está a operar em Portugal, que nós construímos, pensamos, desenhamos e pomos à disposição produtos que vão diretamente ao encontro das necessidades dos consumidores finais. E quem é incontinente urinário vai precisar sempre de ter um produto que seja 100% respirável. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o conforto ao usar vai ser quase... Ou seja, é muito próximo ao conforto que sentia quando usava a sua roupa interior. Tem que ser um produto confortável na utilização. Tem que ser um produto com uma boa capacidade de absorção, por exemplo, e que faça com que não haja episódios de perdas de urina extra-produto, digamos assim. Sim. Tem que ser um produto também mantenha a integridade da pele, por exemplo. E tem que ser um produto discreto. Ou seja, independentemente do que eu esteja a usar um vestido, uma saia, umas calças de fato de treino, umas calças justas, tem que ser algo que não se veja. E por outro lado, não tem que ser só discreto a esse nível, também tem que ser discreto, por exemplo, do ponto de vista de controle de odores. Exatamente. Portanto, tem que ser um produto que consiga neutralizar os odores, de forma a que eu possa, por exemplo, se estiver a utilizar estar aqui convosco, com a Sofia, com a Maria João e com a Isabel, e esteja à vontade, confiante de que a minha incontinência urinária, entre aspas, não seria detectada por ninguém. Muito bem. E por outro lado, também tinha que ser discreto no transporte, porque é incontinente urinário e tem uma vida ativa, vai precisar de transportar os seus produtos para ir fazendo uma substituição ao longo do dia, não é? Portanto, a forma de como transporta também tem que ser discreta, ou seja, não tem que ser produtos de alguma forma, quando se vê, identifica-se que aquela pessoa é incontinente urinário. Portanto, eles têm que haver aqui alguma descrição. Portanto, e a Atena o que faz para que os produtos sejam de fácil uso é isso mesmo, ou seja, é olhar para estas necessidades que cada incontinente tem e procurar dar uma resposta o mais específica e direcionada possível. Por outro lado, e quando estamos a pensar também, por exemplo, em utilizadores finais, ou consumidores finais que de alguma forma não consigam colocar os produtos eles próprios, ou seja, já estão num nível de dependência tal que já necessitam de ajuda de terceiros, também tem que ser produtos que sejam de fácil aplicação. Não é? Portanto, aí também temos que pensar não só no consumidor final, mas também na pessoa que cuida dele. O cuidador. Portanto, tem que ser um produto muito versátil, muito, não é? Muito versátil e prático para colocar, prático para observação dos resultados e para mudar, etc. Por outro lado, também, algo que torna os nossos produtos de fácil utilização é o facto de nós estarmos sempre muito atentos às questões de inovação, àquilo que o cliente atual precisa ou de alguma forma aquilo que ele exige. E que vai dando feedback. Exatamente. Vocês vão recebendo esse feedback e vão procurando inovar. Exatamente. Não só do ponto de vista, já por exemplo, aqui, vou usar, não é bem no design, mas no formato, no conforto, na questão do controle do odor, portanto há tudo aqui e tem que estar constantemente à procura das melhores soluções, portanto existe inovação, além de que, de certeza absoluta, que também existe a preocupação, que é incontornável em todas nós, enfim, na sociedade em que vivemos, que é a questão da sustentabilidade, portanto procurar também estarmos alinhados com esta pegada verde. Vocês não vão acreditar, mas estamos quase no fim do nosso episódio. Tinha mais perguntas para fazer a cada uma de vocês, agradecer-vos imenso por terem estado comigo, por terem partilhado a vossa experiência, as marcas que representam tão bem, foram excelentes embaixadores das vossas marcas, muito obrigada, parabéns pelos vossos prémios, tenho a certeza que inspiraram as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, partilhem pessoas, estão aqui informações muito, eu levo aqui coisas que agora vou pesquisar um bocadinho mais sobre estes assuntos e sobre estes temas, até porque conheço pessoas que precisam do apoio das marcas que estas três senhoras maravilhosas representam. Partilhem este episódio, ativem as notificações, deixem o vosso like, nós merecemos muitos likes, e deixem os vossos comentários e as vossas perguntas. Subscrevam o nosso canal, obviamente, e voltem no próximo episódio. Um beijinho a todos, obrigada, até à próxima.